Então, olá, criatura das trevas, eu sou Kira Kairochel e seja muito mal-vindo a mais um episódio de Hello Queens. Hoje estamos aqui na primeira entrevista, estou um pouco nervosa, mas vem aí, né? A gente vai bater um papinho hoje bem legal com ela, minha irmãzinha, a Calazans, vivida por esse ator incrível, Flávio Calazans, né? Que é ator, diretor artístico, produtor cultural, né? E também o diretor-geral do Grupo Amante das Artes, que é o espetáculo que a gente está aqui nos bastidores gravando nesse momento, enquanto a gente estreia mais uma noite, né? Lá pelas 8 horas do dia de hoje. E agora eu vou falar aqui com ela. Boa tarde, irmã. Como é que a senhora tá? Boa tarde, irmã. Primeiramente, eu estou muito feliz, muito honrada, lisonjeada, né, de ser a primeira convidada para esse projeto, da qual eu desejo muito sucesso, vida longa, né? É um projeto pertinente, é um projeto que vale a pena e eu me sinto muito feliz de ser a primeira, né, de estar aqui estreando nesse seu projeto. E estou muito feliz, né, com essas noites que a gente vem abrilhantando o espetáculo, né, uma flor de dama da noite, tendo você como participação mais que especial, brilhantando com seu talento, com seu carisma, com sua beleza. Enfim, é só gratidão, felicidade e esse sentimento, né, de irmandade que a gente tem uma pela outra. É sobre isso. Eu fico lisonjeada pelo convite. Desde o primeiro momento que eu fui convidada, não pude participar, mas aí aconteceu que estamos aqui, foi como Deus quis e vamos seguindo. Isso mesmo. Eu queria começar assim perguntando para a senhora, eu acho que, mas não tanto agora. Primeiro pela Calazans, vamos lá. Em que momento a Calazans surgiu na sua vida? Então, a Calazans, ela sempre existiu, né? Mas ela estava adormecida nas profundezas. Quanto ator, eu sempre me montava para fazer uma personagem, para dar vida a determinadas personagens. Mas a Calazans surgiu mesmo durante a pandemia, né? Nesse momento difícil que estamos passando. Mas no auge da pandemia, eu me senti muito inquieto quanto artista, querendo trabalhar, querendo produzir, querendo me expressar. E aí me veio essa intuição de trazer uma personagem drag queen mesmo, batizar e usar esse legado, esse poder que as drag queens têm, né? Então foi durante a pandemia, foi em abril de 2020, que a Calazans nasceu, no meio daquela confusão toda que a gente estava vivendo de pandemia. E aí a Calazans foi um alívio muito grande para mim, quanto artista e quanto pessoa. E aí comecei fazendo alguns vídeos despretensiosamente, né, para o YouTube, falando sobre mim, falando sobre arte, militando. E foi nascendo a Calazans, fui aprendendo muito também na internet, porque ser drag queen não é fácil. Tem gente que acha que é só botar uma peruca, uma base. Não, tem todo um enredo por trás, né? E a Calazans nasceu nesse tumulto, né? Nessa confusão. Mas vem me dando tantos frutos. Tá sendo tão gostoso viver a Calazans, desmembrar esse universo drag queen. Eu sou muito grato também a ela por todas as oportunidades. E é muito disso, né? A gente que vem do teatro, eu acho que a gente leva pra drag toda essa carga de entrar no personagem, de agora eu sou a Calazans, agora eu sou a Kira. E a gente leva isso pra vida, né? Fora, como você diz, não é fácil, né? Muita gente acha que a gente tá ali só pelo close, né? Mas a gente que trabalha com isso, chega a trabalhar com isso no ponto que chega a trabalhar, a gente vai pra muitos outros campos da montação. A gente não tá se montando só pra dar close. Às vezes a gente se monta, como Kira agora, estou fazendo participação no espetáculo, coisa que antigamente, no início, quando eu comecei a me montar, eu fazia muito. Eu tinha a oportunidade de estar numa peça, eu queria fazer um personagem feminino. Como eu lembro até hoje que no terceiro ano no colégio, quando a gente precisava de um ponto para passar de ano, e chegou a famigerada, na época, antigamente era feira de ciências, né? Mas quando eu estava no terceiro ano, mudou para feira de conhecimento. E o professor fez, vamos fazer uma feira literária, vamos trazer uma coisa de brincar com autores. Ele era professor de história na época. Professor Paulo, um beijo se você ouvir isso um dia. E aí ele fez, vamos ficar com Shakespeare. Meu professor é muito shakespeariano, né? Ele é muito culto, uma pessoa muito culta. Aí eu fiz, vamos. Aí cada turminha da sala, cada grupo ficou com um determinado segmento da vida de Shakespeare. E eu disse pro meu grupo, gente, é Shakespeare, a gente não vai falar da vida dele só não. Vamos fazer uma peça, vamos brincar. O professor deu essa liberdade, essa oportunidade da gente fazer isso. Eu fiz, agora a gente vai usar ao nosso favor.
Aí eu, como quem não queria nada, já entendi um pouquinho, né? Já com a carga do teatro, fiz, vamos fazer Sonho da Noite de Vera? Aí o pessoal, vamos. Eu fiz, tá bom, mas eu só faço se eu for Titânia, Rainha das Fadas. Já aproveitou a oportunidade, né? Que elas são isso. Pra botar a peruca na cabeça, né? Que era o que eu mais fazia antigamente. Não podia ver uma oportunidade de me montar, que eu tava me montando. E aí eu lembro que a gente chegou a ensaiar tudo um dia antes, mulher, da apresentação. Teve um surto de algumas meninas do grupo fazer assim, é melhor que... Como elas chamavam pelo meu nome na época, né? O nome de batismo não social que eu tenho hoje em dia. Ela, eu não acho que fulana deve fazer a personagem feminina, porque a escola toda vai estar, a diretora vai estar, vai vir gente da Gredo, não sei de onde. Aí eu fiz, pois faça aí, eu não quero fazer mais nada não. Porque, veja a situação, eu que peguei a Rainha das Fadas, que era casada com o Rei dos Duendes, né? Uhum. E o Rei dos Duendes eu pedi pra minha amiga fazer. Então ficou essa coisa na cabeça dessa visionária, pessoa. Visionária, ficou essa coisa na cabeça da pessoa de... poxa, mas ele vai fazer uma mulher e ela vai fazer um homem. Até gente que viu a gente se maquiando no dia que aconteceu, né? Teve esse lance de disserem, não vamos fazer. Eu fiz, eu só faço se eu fizer. Eu vou pra outro grupo, em cima da hora, mas vou. Aí acabou que teve uma amiga minha que veio lá, bem militante, fez, não, ele vai fazer sim, pronto, você que não tá gostando, saia da peça. Arte. E aí eu lembro que toda oportunidade que eu tinha, envolvia teatro nessa época, eu usava pra me montar. Eu acho que é a história de muitos artistas, né, sobretudo os artistas LGBTs, que eu vou me usar como exemplo, né, eu fui da geração dos anos 90, e a gente sabe que apesar de eu ter muita saudade dos anos 90, o ano 90, assim como 80, né, quanto mais for voltando, mais retrógrado mas foi um bálsamo de close errado, né, a gente que foi dessa época, a gente sabe que os corpos LGBT eram exclusivamente voltados para chacota, para zombaria, mas quando a gente já nasce com essa veia artística, não adianta. A gente pega a oportunidade para fazer nossa arte, como foi meu caso, né? Antes da Calazans surgir, eu sempre estava montada para fazer uma personagem, fui em Lohane para fazer cabaré, e assim a gente vai, até chegar o momento que não dá mais e essa personagem brota, surge, né? Como foi o caso da Calazans. Sim, é muito disso. E eu lembro que, pra mim, começar a fazer drag foi muito difícil por conta da coisa da família, não entender direito. Hoje em dia eles entendem mais, mas na época meu avô era vivo. Que ele era um cara bramacho, literalmente falando, um cowboy do interior. Pra ele isso não entrava na cabeça dele de jeito nenhum. Eu tá vestido de mulher, eu ter aparecido na televisão vestido de mulher, ele não engolia isso de jeito nenhum. Então gerava muitos conflitos familiares sobre isso, né? Ele, por vir de outra época, ele não vinha nem dos anos 90, ele vinha dos anos 70, então, pra cabeça dele era outra coisa, né? As coisas vão ficando mais complicadas. Vão ficando mais complicadas. E eu acho que é muito disso que o pessoal fala sobre desconstrução, né? Pra mim, eu sei que existe a desconstrução, né? Social, física, do jeito que as pessoas falam, mas eu costumo dizer pra mim, uma coisa que eu aprendi com a vida, é que eu não acredito que as pessoas se desconstroem, mas que sim, com o tempo elas se constroem. Sim. E aí elas se tornam versões melhores ou piores de si mesmas a partir de escolhas que elas fazem com a vida delas. Sim, né? Total, concordo super. E a gente tá vivendo numa época tão pesada e o pessoal sendo tão tóxico. Gente, vamos ser felizes, espalhar amor, que de ódio o mundo já tá cheio. Pois é, e aí o que é engraçado é que a gente tem uma ferramenta muito potente, né, que é a internet, que é muito potente e precisa ser usada com muita responsabilidade, né? Ninguém é juiz da vida de ninguém, mas todo mundo tem o dever de respeitar o indivíduo, né? A gente está aqui levantando a bandeira da comunidade LGBT, mas a gente deve respeitar o próximo como indivíduo, né? Independente de bandeira, de religião, de ideologias, de raça. E é essa bandeira que eu levanto, tanto na minha profissão de educador e artista, é respeitar um indivíduo independente, né? Então a gente tem que começar a usar esses artifícios que temos hoje, que não tínhamos nos anos 90, 80, 70, 60, ao favor do bem como um coletivo maior, né? E eu acho muito interessante essa sua fala sobre a desconstrução. E é isso, né? A pegada é essa. Sim, principalmente que hoje em dia a gente tem uma drag queen brasileira, né? Como o exemplo da Pablo Vittar, que se tornou a maior drag do mundo no momento. A gata arrasa nos streams, a gata tá fazendo parcerias internacionais, tá se vendendo pra fora do Brasil, que é uma coisa que o pessoal assemelha tanto até com a Anitta, né?
Tipo, a Anitta conseguiu chegar lá fora, mas a Pabllo conseguiu e se tornou um ícone LGBT respeitado por gente lá de fora, sabe? A gente tá vivendo por esse momento. E agora eu acho que vamos para as outras perguntas, né? E fugindo um pouquinho agora do mundo da Calazans, para você, Flávio Calazans, em que momento você começou a ter esse envolvimento com a arte? Em que momento você fez assim, eu vou ser ator, né? Você parou assim e vou agora sofrer, que a gente sabe que a gente sofre um pouquinho. Verdade. Mas então, irmã, minha relação para essa percepção de artista era muito louco, porque como eu já disse aqui, né, foi dos anos 90, eu era extremamente podado por gostar de produtos que eram ditos que era para meninas, né? Xuxa, Chiquititas, Floribela, tudo que tinha esse teor, esse universo infantil voltado para o público feminino, eu sempre gostei, né? E óbvio que minha família me reprimia, me julgava, me apontava, e tudo isso fez que eu fosse uma criança, um adolescente muito contido. Eu tinha muita vergonha de me expressar, eu tinha muita dificuldade de falar, porque minha voz também entrava em pauta, né? Muitos LGBT se identificam com isso. E aí eu fui uma criança muito podada, mas aí eu sou espírita, kardecista, e foi dentro dessa casa espírita que me acolheu, que eu apresentei minha primeira peça de teatro. E aí é como dizem, né? O bichinho me mordeu. E foi ali que caiu a ficha. Eu quero isso pra mim, né? Por mais distante que pra mim era naquela época, porque pra gente ser artista a gente precisa se desinibir. Naquela época eu tinha vergonha até de falar o meu nome, né? De ser apontado e ser motivo de chacota. Mas foi quando a ficha caiu e eu disse, o que eu precisar fazer para ser artista, eu vou fazer. E foi com esse intuito, foi nessa casa religiosa que me acolheu, que eu fui me desmembrando quanto artista, que eu fui me descobrindo quanto ator. E aí eu digo, não, eu vou prestar vestibular para isso, que foi uma outra polêmica familiar, né? Porque artista não ganha dinheiro. Mas foi uma grande polêmica. Eu prestei vestibular, passei, fiz artes cênicas, sou formada em artes cênicas. E tem toda uma trajetória, né? Mas o início da minha percepção quanto artista foi ainda lá, na minha transição de criança para pré-adolescente. Que o bichinho me mordeu, digo, não, é isso que eu quero para mim, é isso que eu vou lutar, estudar para ser. E tô aqui até hoje, na labuta, que a gente sabe que é babado, né? Pois é. E foi, né, no final dessa formação, no meio dessa formação que a senhora começou com o Grupo Amante das Artes, o grupo veio surgir tempos depois. Que momento o Amante das Artes surge na sua vida? O Amante das Artes surge em processo de formação. Eu estava já na faculdade e quando a gente começa a entrar no universo cênico, a gente é muito inquieto para querer estar no palco a todo momento, para querer estar trabalhando. E eu nunca era aceita em nada. Eu fazia castes e mais castes, fazia testes, aliás, na verdade, né? Fazia testes e mais testes e nunca tinha um perfil, né? Que eu tenho horror a essa palavra. Eu nunca entrava no perfil, eu nunca tinha o corpo que buscava, eu nunca tinha a cor que eles buscavam. Resumindo, eu nunca tinha um perfil. E eu estava cansado, eu estava frustrado. E eu disse, já que eu não sou o perfil de ninguém, eu vou me fazer ser o meu perfil. E aí, eu bem louca, bem sonhadora, cheguei assim pra minha turma e, gente, vamos montar um musical? A galera topou assim na hora, não a turma toda, mas uma galera que eu tinha mais intimidade, umas 5, 6 pessoas. E aí a gente começou a ensaiar um musical que eu mesmo escrevi, inspirado numa viagem aí de Floribela, aquele musical clássico da Floribela. E aí eu escrevi, me meti a dirigir. E eu digo, aí a gente ensaiando, mas sem pretensão de estrear em lugar nenhum. A gente só ensaiando loucamente e nada. E aí, como quem cai do céu, apareceu um festival. O festival lá no Valdemar de Oliveira, festival de sketches. Eu digo, gente, o universo tá dizendo que é esse o momento. E aí a gente se inscreveu no festival e o festival exigia o nome de um grupo, um monte de processos, né? Aí eu digo, não, vamos dar um nome. E foi aí que nasceu o Amante das Artes. No final das contas, não apresentamos um musical, apresentamos uma outra proposta. Foi uma comédia romântica adulta.
E o Amante das Artes tá aí, vai fazer 10 anos ano que vem. E é uma jornada muito linda, muito incrível. E é muito engraçado a senhora falar de Floribela, essas coisas assim, que eu vivi muito quando eu era pequena. Eu lembro que tinha uma amiga que era louca, assim, muito mais do que eu era pela Floribela. Eu acho que meu amor por Floribela é mais por memória afetiva, de lembrar que passou. E por conta dessa amiga minha que eu tinha, que ela tinha CD, mulher, e ela ia pra minha casa, e ela tinha aquela pira de, eu quero ter uma banda por conta da Flor, por conta da novela, e aí a gente usava as músicas da Floribela pra ensaiar, pra gente um dia se apresentar, pra gente poder fazer alguma coisa com a música, que é outra coisa que eu tenho muito assim na minha vida, de amar muito música, porque eu já cresci com Xuxa debaixo do ouvido, e ter a Floribela ali nesse momento da minha vida era uma coisa que a gente queria muito. A gente nunca aconteceu nada, a banda da gente não tinha um nome, a gente nunca conseguiu fazer nada com isso. Essa minha amiga se mudou, sofri muito, era a minha melhor amiga assim na época, mas era sobre isso, sabe? Tempos depois, assim, né, no colégio, tinha até outra amiga minha que tocava violão, tudo, que canta muito bem. Raíza, um beijo, se você estiver ouvindo isso um dia. Ela, junto com ela, a gente pirou nessa ideia de ter uma banda também, que não saiu da minha cabeça até hoje, viu, gata? A gente grava uma música aí qualquer dia. Louca, mas aí é muito sobre isso, né? A gente que cresceu com essas influências, High School Musical, Floribela, a gente que tem esse espírito de ator, queria botar isso pra fora em algum momento, né? É muito louco esse nosso privilégio, porque eu considero um privilégio tudo isso que a gente viveu, né? High School Musical, Floribela, a própria Xuxa, né? A gente que tem esse amor em comum, eu acho que é muita sorte. Eu tenho um filho, né, de 12 anos, e eu lamento muito por ele estar vivendo nesse momento assim tão tecnológico, artificial, que nada mais tem tanto embasamento, nada tem tanto valores como naquela época, né? Eu falo isso porque tudo que eu tenho hoje, quanto artista, formação, é fundamentado nessas vivências, né? Eu via muito a Xuxa falando de que eu poderia ser o que eu quisesse ser. Eu via a Flor também, né? Com aquele jeito infantil e lúdico. Então, por mais viagem que pareça, diz, essa bicha tá viajada, né? Ela não tá falando verdade. Mas não, faz muito sentido. Então, é um privilégio que eu digo, a gente ter pego esse momento, esse né? Finalzinho, né? Isso, foi a despedida. Foi a despedida, porque hoje em dia não se faz mais apresentadores de programa infantil. Não dá certo como dava antigamente, Isso. sabe? Aí tinha a Xuxa, a Mara, Eliana, Angélica, tinha TV Colosso, tudo que eles botavam para o pessoal daquela época assistir, dava certo em algum momento, né? Até a Jaque participou, né, do Bom Dia e Companhia e tal. Sim. Isso dava certo para aquela época, para aquele momento. Eu acho que foi a despedida real, oficial, porque chega um momento que as coisas mudam. E nessa mudança eu me sinto, assim, às vezes tão triste, porque eu tenho duas irmãs pequenas. E eu faço de tudo, juro a você. Boto filme, boto DVD, boto o show, eu boto o clipe, tudo que eu posso para tentar trazê-las para esse mundo mais infantil. Mas as meninas, né? Tento fazer esse resgate, mas as meninas passam o dia com o nariz no celular. A minha irmã mais velha, ela assim, às vezes até torce o braço quando a internet de casa cai, né? Que a gente acaba ficando 1 hora, 2 horas, até um dia, 2 sem internet. Aí ela chega pra falar, vamos assistir aquele filme da Xuxa que tu botava? Aí eu falo, vamos, porque eu não aguento, sabe? E as meninas assistindo, óbvio que dentre todas essas situações de canais voltados para a temática infantil, eu acho muito de bem, né? Muitos acabam sendo até um pouco educativos, como o do Lucas Neto e tal. Uhum. Mas aí eu sinto essa necessidade, eu tenho essa falta dentro de mim, sabe? De ver a Xuxa na casa das pessoas, porque pra mim eu lembro que era mágico. A minha mãe, por exemplo, ela era empregada doméstica e ela trabalhava numa casa que tinha 2 crianças, lá para 2008, 2009, essas 2 crianças bem pequenininhas, uma com acho que com 3, uma com 1 ano, 2. E lá a patroa dela comprou um DVD da Xuxa e minha mãe chegou em casa comentando como é mágico o jeito que a Xuxa ficcionava as crianças na TV, sabe? Sim. Era uma forma de prender a atenção delas, era uma coisa mais musical que as crianças cantavam sem tanta essa quebra da infância que acontece hoje em dia, né? E por mais que a gente saiba que tinha um teor comercial ali, né? Porque a gente não pode fazer a louca e dizer que não, era só lúdico, não. Tinha o fator comercial, né? Afinal de contas, a Xuxa e todas as outras apresentadoras infantis vendiam CDs, bonecas, então isso tinha todo o contexto comercial. Mas ia muito além disso, né? Tinha toda essa questão mágica, lúdica, educativa,
que hoje, como pai, né, eu percebo que fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, nessa questão do lúdico, do educativo. O que hoje impera é o comercial, né? Porque os produtos que a gente tem hoje infantil é comércio puro. Sim. Tem que ter tudo, do lápis ao boneco. Não que naquela nossa época não tivesse, que tinha também, né? Mas né? hoje em dia é um exagero. Mas hoje em dia é escancarado, sabe? É absurdo. É absurdo, né? E o teor, que para mim é o principal da educação, do lúdico, da valorização da infância, fica muito longe do que foi um dia. Sim. E a gente tá aqui agora nos bastidores, como eu falei, do Uma Flor de Dama da Noite, né? Até amanhã, o nosso último dia. E que momento da sua vida surgiu Uma Flor de Dama da Noite? É muito engraçada a minha vida, gente, que parece um roteiro que tem um script para tudo acontecer. Porque eu comecei a ser ator numa casa religiosa, né? Eu me formei, na minha formação eu criei um grupo e na minha conclusão de curso eu precisava apresentar um espetáculo. É a prova final, né, de interpretação profissional. Sim. A gente precisa levar uma obra, e aí a gente se dirige, a gente arruma roupa, a gente se produz do texto à atuação. E aí o texto é o professor que escolhe, e aí o resto é com a gente. E aí o meu professor querido, Breno Fittipaldi, meu querido professor Breno Fittipaldi, se ele ouvir isso algum dia, como a minha amiga Kira fala, gratidão, né, por esse presente. E aí ele era o meu professor, né, de interpretação profissional, e ele disse, olha, eu vou lhe dar um texto que é a sua cara. Eu nunca vou esquecer o jeito que ele falou, o brilho no olho que tinha. Ele, de fato, estava me dando presente. Ele me deu o texto Dama da Noite, de Caio Fernando Abreu. E ele disse, você vai fazer esse texto, você vai começar como menino, você vai começar como menina e terminar como menino. Aquilo caiu como uma bomba, né? Porque se tem um estigma que é forte no teatro, é essa questão da nudez, né? Todo mundo acha que ator já tem que chegar desprendido, despudorado. E eu tive minha fase careta, tá, gente? Mas, enfim, eu recebi a Dama da Noite com muita segurança. Eu li, apresentei, foi incrível, passei. Mas eu disse, gente, esse texto é grande demais para morrer a ler. E ali, quando eu vi o meu nome aprovado, que de certa forma a Dama também foi responsável por isso, eu digo, não, um dia eu ainda vou fazer uma releitura, alguma coisa com esse texto. Não deu outra, meu amor. 1 ano e meio se passou e eu fiz um monólogo em cima do texto. E aí nasceu Uma Flor de Dama da Noite, um monólogo, né? Eu ainda super imaturo em palco, com minhas inseguranças, que não é assim, né? A gente não se forma e no outro dia tá achando que tá arrasando. Ainda hoje eu tenho minhas inseguranças, como eu acho que tem que ter. O ator que se acha que tá pronto, ele tem algum problema, deve mudar de ramo, enfim. E aí eu fiz uma adaptação de monólogo. E aí foi muito aceito pelo público, mano. Foi uma loucura. Eu fiz para um festival de monólogos. E aí foi assim, sabe? O povo amou, pediu pra eu não parar, pediu. E eu digo, não, vou aproveitar esse furor. Aproveitou o hype do momento. Eu vou aproveitar esse furor todo. E aí eu digo, não, então querem, Então eu fiz, montei um espetáculo inteiro, com elenco, babadeiro. E aí a gente fez a primeira temporada, estamos aqui na segunda. Mas teve toda uma trajetória, né? Como monólogo ainda, eu me apresentei bastante como monólogo. Quando eu fui pegando uma segurança do texto, do poder desse texto, eu fui adaptando, trazendo versões, trazendo pessoas. E é o que é hoje a Dama da Noite, né? Eu devo muito à Dama, muito mesmo, de verdade. E para essa última leitura, né? Que você está tendo a oportunidade de participar, me dando esse prazer enorme. Eu entrevistei 15 meninas trans para entender mais esse universo delas. E foram relatos assim que eu ficava abobalhado, mesmo sendo da comunidade.
E foi aí também que eu entendi o quanto eu tô num lugar de privilégio. Mesmo sendo um gay, preto, afeminado, pobre, eu ainda tenho muitos privilégios. De ouvir a história daquelas meninas e dizer, caramba, eu nunca pensei nisso. Eu nunca passei por isso. Então, é essas coisas que eu digo que a dama me deu, essa percepção de vida. E eu me sinto muito poderosa quando eu estou no palco dando voz a essas pessoas. Que a Dama da Noite é isso, é dar voz, é lutar pela comunidade toda. Então, a Dama da Noite nasceu, teve uma vida longa, tá aqui completando 5 anos, e ela não vai morrer. Ela vai ficar engavetada para que em um outro momento, mais fortalecida, mais convicta de si, ela volte e continue transformando a minha vida, a vida de quem participa, e levando a mensagem que o nosso mundo ainda precisa. Porque eu acredito que vai ter um dia que a Dama da Noite ela não vai precisar mais. Ela vai ficar na memória afetiva de tudo que ela proporciona. Mas enquanto ela puder ainda, nesse mundo que a gente vive tão violento, tão cruel, a Dama está aqui para levar essa mensagem. Sim, né? Eu acho que já é um trabalho de anos que você vem tendo com a Dama, né? A senhora está nesse momento de vou parar um pouquinho para trabalhar com coisas novas. Mas se pintar um patrocínio, uma parceria, a gente leva a Dama para longe, né? Levamos sim. Inclusive é um grande sonho. Isso, imagina viajar pelo Brasil com a Dama. Gente. E poder tocar muito mais gente do que a gente já toca aqui no nosso estado de Pernambuco, né? Isso. Eu vou aproveitar que a senhora está aqui hoje, que eu não vou perder esse momento também, né? E vamos falar agora um pouco dessa paixão pela Xuxa que a senhora tem, que eu também tenho, que eu expliquei até o pessoal que ouviu meu primeiro episódio, né? Que eu disse que eu não sei, eu não expliquei isso a fundo, né? Mas agora falando, eu não sei em que momento, eu não paro pra pensar em que momento a Xuxa entrou na minha vida, porque eu sempre fui fã da Xuxa, né? Eu lembro desde pequenininho, minha tia tinha discos de vinil, meu avô tinha vitrola em casa, e eu cresci com toda essa cultura que vinha carregada dos anos 80 para 90, e eu carreguei isso tudo para os anos 2000. O pessoal achava até estranho chegar em casa e eu estar ouvindo disco de vinil quando o pessoal já estava querendo usar um MP3, um pendrive, sabe? Isso. E aí eu não sei em que momento teve essa quebra, não sei em que momento que a Xuxa surgiu na minha vida, porque minha tia fala pra mim que desde que eu era muito pequenininho ela já dançava comigo croque-croque, uma lembrança que eu não tenho, mas que ela tem, que eu acho lindo quando ela fala, que eu amo, que é uma das minhas tias que me inspirou a fazer drag, sabe tudo, sempre tá aí me apoiando em tudo que eu faço. Massa. E fala um pouco pra gente agora um pouquinho de que momento a Xuxa surge na sua vida, qual lembrança a senhora tem marcantes assim de momentos que a senhora era fã da Xuxa, que a senhora tava nessa loucura aí, que a gente sabe que a gente quer baixinho uma vez, a gente é baixinho o resto da vida. Pois é. Ai, meu Deus. Falar de Xuxa não é uma tarefa fácil, mas é muito prazeroso. Essa sua fala, Kira, ela me resume também. Eu não sei em que momento essa paixão surgiu, aconteceu, mas eu, desde as minhas primeiras memórias, a Xuxa já estava comigo em algum momento. Mas o que acontece? Minhas duas vozinhas, a materna e a paterna, elas têm grande responsabilidade nisso. A minha avó materna, a mãe da minha mãe, ela simplesmente odiava a Xuxa. Assim, ódio. Isso são palavras dela, né? Que ela não está mais aqui entre nós. Mas ela odiava a Xuxa por todo aquele mito, né? De pacto, essas loucuras que todo mundo já ouviu. Então, essa minha avó, ela odiava a Xuxa. E minha avó paterna, a mãe do meu pai, ela era simplesmente apaixonada por Xuxa. E aí tinha esse conflito, né? Sim. E as minhas primeiras memórias, a Xuxa estava presente de alguma forma. Para animar minhas manhãs, minha mãe também é empregada doméstica. Então, a gente que tem mãe assim, a gente sabe o quanto é louco a vida, né? O quanto é corrido pra quanto mãe. É corrido, quanto é sofrido, que cansa, né? Tá limpando as bagunças alheias. E aí minha mãe era doméstica e ela me criou para ser muito independente, porque ela não podia estar ali comigo como ela gostaria de estar. E aí eu assistia muito o Xuxa, eu vivia muito o que a Xuxa tinha para oferecer naquele momento maravilhoso que a gente já narrou aqui, né? Sim.
E aí é isso. Desde que eu me entendo por gente, eu conheço Xuxa, eu assisto Xuxa. E tinha todo esse conflito, né? Esse conflito que é conflito real, oficial. Um adorava, outro odiava. Uma me dava o disco, a outra quebrava o disco. Para um eu podia pedir a boneca, para outra eu não podia nem assistir a televisão, a Xuxa. E eu cresci nesse conflito. Eu já apanhei por causa da Xuxa, já fui psicólogo por causa da Xuxa, uma loucura, já destruíram festas familiares por causa da Xuxa. É muitas questões envolvendo Xuxa, mas nada disso abala meu amor e o meu sonho de um dia ainda poder conhecer, dar um beijo, tirar uma foto, sentir um cheiro, fazer tudo que eu tiver a oportunidade de fazer. E aí é isso, é uma coisa muito louca, porque quando as pessoas me perguntam, tá, me diz, quando foi que começou? Eu não sei. Só sei que é grande o que eu sinto. A gente até estava conversando ontem, né? Que é um amor que chega a doer. Sim, eu dói chorava, demais. Eu chorava muito na minha infância assistindo os especiais de Natal. Nossa, é uma coisa que eu tenho marcado assim na minha vida. Pra mim, Natal, depois que parou de ter especial da Xuxa, pra mim não é a mesma coisa. Uhum. Natal é a data comemorativa do ano que mexe muito comigo, não pelo sentido religioso, mas pelo sentido de que me remete a toda vez no Natal eu podia estar na casa de parente, eu corri, eu queria ir pra casa pra... Não especificamente no dia 24, né, ou 25, que sempre acabava tendo alteração da data, mas no dia mesmo que acontecia o especial da Xuxa, eu queria estar na frente da TV, eu queria estar vendo. E eu lembro vagamente de vários momentos desses especiais, assim, passando pela minha cabeça, a abertura que sempre tinha, e toda a mensagem as músicas e toda a mensagem que tinha esses especiais de Natal, sabe, dela. É uma fase que mexe muito comigo, lembrar muito do Natal. É mágico pra mim até hoje. Não, total, Kira. E aí é esse sentimento que quando a gente conversa, eu percebo que é muito semelhante. É muito louco. Aí eu digo, poxa, que bom que não é só eu que sinto isso, porque eu ia me sentir um louco, né? E aí eu tenho muita saudade disso, mas era muito conflituoso, né? Porque como eu morava com minha mãe, sempre morei com minha mãe morava no mesmo terreno da minha avó, era um conflito. Quando via que eu tava vendo Xuxa, ai meu Deus, caiu o mundo, dizia que eu estava cultuando, essa coisa bem bizarra de fanatismo religioso. Sim. Mas era muito forte. Quando a Xuxa se despedia, que eu sou da Era Parque, né? Quando a Xuxa dizia nave Xuxa se despedindo da terra, era toda vez uma surra, porque eu chorava. Eu ia pro quintal ver se eu via a nave passando. Era uma coisa, assim, muito intensa. Era um lúdico que mexia com a cabeça da gente, né? Era. E aí a minha mãe me levou pro psicólogo pra ela ver se tinha alguma coisa de errado comigo. Porque eu pedia boneca e sandália, tudo que a Xuxa lançava, e minha mãe achava aquilo um absurdo pra época, né? E a minha avó paterna me dava, eu tive um Xuxa, eu tive a TV Cineral da Xuxa. Então, assim, mesmo conflituoso, foi muito incrível. Eu acho que eu pagaria tudo para poder voltar tudo aquilo que eu tive e vivenciei com a Xuxa, que não foram poucos momentos. Na minha formação de arte cênica, eu entrei com Lua de Cristal é meu hino de vida. E é isso, é muito profundo, é muito forte essa minha relação com Xuxa. Tem gente que não entende, diz que é frescura, né? Mas a gente que sente, entende, né? É isso que dói, é o amor que dói. Por não poder estar perto, por ainda não ter tido a oportunidade de abraçar, de não ter tido a oportunidade de ter aquilo que ela lançava, né? Sim. É uma coisa que o pessoal muito começou a me julgar na época que eu comecei a virar colecionador, na época que eu queria ter as coisas das Xuxa que eu nunca tive, umas eu ainda até hoje não tenho, né? Como diz uma música aí, popular brasileira, eu compro o que a infância sonhou. Isso, faz muito sentido, né? Faz muito sentido pra depois que a gente cresce. Eu acho que essas frases assim, essas vivências que a gente teve como infância, como tudo isso perpetuou para as pessoas que nós somos hoje, sabe? Eu lembro que eu já conheci fãs da Xuxa que falavam eu não fumo porque a Xuxa falava que se fumar faz mal, eu não bebo porque a Xuxa não bebe, eu tô virando vegana porque a Xuxa defende a causa, porque a Xuxa tá na frente disso. E que cada um vive da sua maneira, né? Que em determinados pontos eu acho que todo mundo que é fã, como a gente tava conversando ontem, pra mim o amor de fã é um amor inexplicável da vida, porque a gente gosta tanto de uma pessoa que não sabe nem que a gente tá aqui, não sabe nem que a gente existe. O amor de fã acho que é uma coisa incrível.
Não tem como explicar. E Xuxa, gente, é uma coisa muito louca, porque, gente, teve pessoas que literalmente já morreu por Xuxa, né? Viu a mulher, arracha lá e bum, caiu duro, né? Sim. E tem todo esse impacto na vida mesmo, dos baixinhos, dos altinhos, que não fuma, que não bebe, que se torna vegano, que vendem, se matam para ter uma boneca, para ir a um show, para viajar, que mobilizou o Brasil, a Argentina, que fez programa até no Paquistão. Então, assim, gente, é um fenômeno. A mulher deu a volta ao mundo televisivo, sabe? Numa época que não tinha internet. Numa época que não tinha internet. Quando a gente vê registro da época, hoje em dia, a gente fica até passada, porque... imagina você ter que aprender o idioma de tal país que seu programa vai passar para as crianças daquela época lá pegarem você e falarem, gente, quem é essa mulher? Não é nem daqui, ela tá falando estranho. Mas a gata conseguiu. Virou uma franquia, né? O que a gente entende hoje pro McDonald's, que tem em cada esquina, que tem em cada shopping, foi a Xuxa, gente. Se tem alguém que tá escutando isso que não entende, a Xuxa foi uma franquia. Em cada país tinha uma Xuxa diferente, ela se tornou uma franquia. Surgiram essas... Cada país queria ter sua Xuxa depois que a Xuxa aconteceu aqui, né? A gente teve aquela Patsy e as outras. Exatamente. E aí a minha admiração de Xuxa, por Xuxa vai além do fanatismo, né? Tem essa admiração profissional também, porque, gente, ela é um fenômeno, ela se tornou um fenômeno e... virou franquia, recordista de venda de disco, sem a mesma dizer que é cantora, né? Então, eu acho que mesmo que hoje ela não seja mais aquilo que ela foi um dia, que é como a gente entende que tudo tem um começo, um meio, um fim, mas ela merece muito respeito pelo que ela é, pelo que ela conquistou, pelo legado que ela tem ainda, né? Lógico que não é como nos anos 80, 90, 2000, mas a Xuxa ainda simboliza muita coisa para o nosso Brasil, né? A Xuxa é conhecida mundialmente e eu acho que ela merece muito mais respeito do que ela recebe aqui. Sim, é uma coisa que mexe muito comigo quando eu penso que ela fala que quer ir morar fora do Brasil, que eu falei pra senhora já. Eu falo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Senhor, não deixa essa mulher ir embora, porque se eu não conhecer ela aqui no Brasil, eu vou conhecer ela onde? Lá fora? Pois é. Né? Fica difícil, né, irmã? Fica difícil, eu sou... muito cadelinha, então ela vai estar lançando livro, eu vou estar lá comprando. Ela vai estar lançando música, eu vou estar lá ouvindo. Eu juro pra você que o último lançamento dela foi Maia, né? E nossa, quantas vezes eu já não chorei ouvindo Maia. Juro a senhora, é uma vozinha que é a voz dela atual. Não é aquela voz que ela tinha com 20, com 30, com 40 anos. É a voz de agora. É uma voz que tá envelhecida. É uma voz cansada, né? Que tá cansada. É uma voz que traz essas lembranças, é uma voz que traz essas memórias. Quando eu paro pra pensar nisso, eu falo, meu Deus, olha a voz dela como é que tá. Olha o que ela tá fazendo, olha as coisas que ela ainda tá produzindo. Porque eu imagino que pra ela deve estar cansada já de tudo isso. Por esse fato de querer ir embora do Brasil, né? Total. E a gente que é drag queen, que se monta, que tem que botar reboca, a gente sabe que cansa, né? E eu tô, chegando nos 30, imagine ela, né? Que já tá na casinha de 50. Então, assim, cansa, né? Cansa e tudo na nossa vida tem um começo meio fim, né? Tem esse ciclo, existe esse ciclo. A gente às vezes não quer aceitar, mas existe esse ciclo. É uma coisa que eu me pego muito pensando às vezes. Eu falo, caramba, tudo realmente na minha vida que aconteceu até hoje teve um começo, meio e fim. Tem ciclos que se envolvem em ciclos, como foi o ciclo que a gente viveu ano passado dessa pandemia toda. No meio dessa pandemia eu fazia, caramba, eu quero me montar, eu quero fazer isso, fazer aquilo. E fazer isso em casa, me montar pra ninguém ver, eu vou ficar bonita pra quê? Sim. Pra tirar foto, eu ainda fazia, o pessoal sabe que eu fazia, me jogava nesses concursos online que tinha, que me desgastam muito, sabe? Tanto fisicamente quanto mentalmente, porque eu tenho que estar sempre nessa preparação de estar bem por dentro e por fora pra poder produzir, pra poder fazer isso, pra poder fazer aquilo. Dentro dessas vidas de concurso, né? Drags concursadas, nós somos drags concursadas, nós somos drags de concurso. Amei. Aí a gente se conheceu e eu já conhecia a senhora porque a senhora já tinha feito Hora do Terror, né? Trabalhado na Hora do Terror como ator e como Flávio, né? Na Hora do Terror. E eu já ouvia muito falar do nome da senhora. E no ano o último ano que a senhora participou foi 2018, não foi? Foi. Foi o ano que eu fiz teste sem pretensão nenhuma de querer passar. Fiz porque uma das minhas filhas drag falou assim, vamos, só se tu for. Eu já trabalhava com teatro, fui, não passei. Foi o último ano que a senhora participou. E o pessoal falava, eu fiz um laboratório com a Calazans. Não sei o que é a Calazans. E eu, quem é essa pessoa? Eu lembro que quando eu conheci a senhora assim de cara,
eu conheço ela de algum canto e a senhora falou assim sobre. Eu lembro que uma das meninas que participaram do concurso que a gente perguntou o meu nome e eu falei Kira. Eu falei do Instagram que era Kira e os Duendes. Na hora a senhora fez a ligação e a senhora fez. É por conta do filme da Xuxa? Eu fiz sim. Gente, eu lembro desse foi o nosso primeiro contato e foi um encontro de almas, porque eu e Kira, a gente é muito parecida, assim, de valores, de em percepções artísticas, de ídolas, né, do movimento drag, a gente lê muito parecida. Então, a irmã mesmo, não é pra... A irmã, assim, que a vida me deu, que eu falo... não é aquela questão... É a minha irmãzinha, aquela que eu falo, não mexa com ela, tá? Por favor. Isso é muito bom a gente deixar isso aqui bem claro, porque isso, mana, virou meio que um bordão, né? No meio LGBT, mas não, a gente tem mesmo essa ligação de irmandade, onde eu tô, não falo mal dela não, que vai me ouvir... Tá? Vai subir nas tamancas, que somos drags diferenciadas sim, porque se o mundo é diverso, porque a drag queen também não vai ser. Pois né? Eu acho que drag deixou de ser muito tempo só vestir-se como mulher, né? Muita gente fala que drag vem do teatro, né? Que vem dessa expressão do dress as a girl, né? Alguma coisa assim, que da época shakespeariana, o pessoal fala que vem do teatro dessa coisa do vestir-se de mulher, onde os homens não deixavam que as mulheres pisassem no palco, né? Então os homens se vestiam de mulher, o pessoal fala que vem muito dessa época aí. E eu acho que de lá pra cá mudou muito. Drag não é só se vestir de mulher. Temos drags aí que nem são mulheres. Temos drag kings, né? Que são mulheres que se montam de homem. E drags que fazem arte, né? Drags queers, que se montam artisticamente. Que você olha e você não entende aquilo. Mas ela entende, ela tá passando uma mensagem. Alguém vai entender aquilo. Não é só sobre botar uma peruca na cabeça. Temos drags carecas, temos drags fazendo tudo. E é isso que eu espero pro nosso futuro. Drags em todos os cantos, né? Drag na TV, drag no rádio... drag em todo canto mesmo, para que a gente possa fazer o movimento só crescer. E, sobretudo, drag queen é uma expressão artística, né? Então, se a arte não tem limite, por que estão querendo padronizar a arte drag? Não, a drag tem que ter cabelão, tem que ser bonita, tem que ter uma maquiagem reboco, babado, tem que ter um cílio gigantesco, tem que usar uma front lace, tem que ter pedrarias na roupa. Gente, o que é isso? Que padrão é esse? Até na arte, não, eu não vou permitir. Enquanto eu estiver aqui, o meu legado vai ser combater isso também. A arte é para ser feita como sempre foi feita. Sem padrões, sem estigmas, sem padronização. E é isso. E é isso que eu e a Kira levamos muito em comum. A gente, quando tá conversando, a gente sempre se encontra. E isso é muito bacana, saber que tem uma pessoa que pensa como a gente e tá abraçando a mesma luta que a gente tá aí pra brigar. Isso, pra esse primeiro episódio de entrevista, eu não fiz nenhum roteiro, que eu queria que a gente conversasse mais fluidamente, como a gente já se conhece. Isso. E aí umas coisas ou outras voam pela minha cabeça. Eu só queria perguntar assim agora, senhora, pra gente contextualizar e terminar, né? Há quanto tempo já o Amante das Artes está aí nessa correria, está aí na rua? Quanto tempo o grupo já existe? Eu perguntei pra senhora em que momento ele surgiu, mas eu não perguntei quanto tempo aí você já está atuando e com o Amante das Artes. Olha, eu contabilizo pela primeira vez que a gente pisou no palco, né? Quanto Amante das Artes. E eu tenho uma lembrança que foi no ano de 2012, né? Então, de 2012 pra cá, a gente tá nessa labuta, né? Porque o Amante das Artes é um teatro de guerrilha. A gente não tem apoio do governo, a gente não tem apoio de empresa privada. Lógico que agora, né, aqui com o espetáculo A Flor de Dama da Noite, a gente conseguiu alguns, né, que eu sou muito grata, a Anelis Vestidos, ao Clube Mix, que tá abraçando a causa. Mas o Amante das Artes é um teatro de guerrilha, né? Como vários outros. Então, desde 2012 que a gente tá aí, maninha, levando a bandeira da arte, sempre trazendo esse teor de problemáticas sociais. Porque Cabaré, um espetáculo nosso, traz esse contexto. Com Quem Devo Casar-me, que é uma obra nossa, também traz esse contexto. A gente já fez o Fantasma da Ópera. Então, a gente está aí desde 2012 trazendo, né, essas releituras, essas obras autorais, que eu gosto muito de me expressar e trazer as minhas obras através do grupo. E é desde 2012 nessa labuta.
E você, como ator, você começou lá no... Você falou que começou lá no Centro Espírita, não foi que você fazia Isso. parte? E você já sabe mais ou menos quando foi, o momento que foi isso, quantos anos fazem que a senhora já tá nessa luta aí? Lembro, eu tinha 10 para 11 anos. Que Uma vida, né? era muito engraçado, porque assim, eu queria muito fazer aquilo acontecer, sabe? Sabe quando a gente quer, gente, é minha oportunidade. É o meu momento. É o meu momento, mas eu era muito tímido, mas assim, muito. E me deram um vilão, gente. Tudo que a bicha quer hoje é fazer uma vilã, né? E aí minha primeira Elas oportunidade... todas querem ser vilãs das suas histórias todas, amigas. todas querem ser vilãs. E minha primeira oportunidade na arte foi como vilã. Como vilão, né? E aí eu não conseguia dar conta do personagem, porque eu tinha muita vergonha. Eu me lembro disso com muito carinho. E aí eu digo, poxa, mas eu queria tanto fazer que aquilo acontecesse, que desse certo. E eu lembro, eu tinha 10 para 11 anos. Era uma heresia, tinha tanta coisa ainda para aprender, mas eu estava ali, feliz, porque tinha me encontrado de alguma forma, e um pouquinho frustrada, porque não estava conseguindo dar conta daquilo. Sim, né? E eu queria agradecer muito pelo seu tempo cedido a mim para essa entrevista, por ser a primeira entrevistada daqui do podcast, né? Por eu ter feito essa... Como eu já expliquei ao pessoal, eu quero que o meu podcast seja uma coisa mais orgânica, eu não quero me padronizar, porque nem tempo para isso eu tenho, de dizer assim, vou gravar tal dia, tal hora. Então sempre que eu tenho a oportunidade, eu vou lá e gravo, trazendo essas pessoas que eu amo muito, que eu admiro muito aqui sempre comigo. E que venham muitas mais entrevistas, que venham muitas mais oportunidades da gente estar junto em palco, em cena, se Deus quiser, futuramente com novos projetos. E eu queria que você deixasse agora aqui pra gente as suas redes sociais, as redes sociais dos Amantes das Artes. Se você quiser dar algum aviso pra galera, pode falar aí agora, o momento é seu. Tá certo, mas antes, mano, eu que agradeço a oportunidade. Vou falar o que eu falei no início, desejo vida longa para esse projeto. Você é uma artista incrível, criativa, fora da caixinha. E esse projeto merece sim vida longa. Muito honrada por ser a primeira convidada. E aí eu deixo aqui minhas redes sociais de boy, que a gente tenta, né, às vezes ser boy. É Flávio, com 2 Is, Calazans. Sem K, escreve normal, C-A-L-A-Z-A-N-S. O pessoal tem essa pira de botar aquelas com K em todo canto. Tem essa neura. Não, é brasileiro mesmo. Na verdade, não é brasileiro, é africano, mas a escrita é brasileira. Tem o Instagram da minha drag, né, que é _Calazans. E o arroba do grupo é @Grupo Amantes das Artes, né? A mensagem que eu quero deixar, gente, é como forma geral, né? A gente precisa se respeitar mais, se amar mais, se tolerar mais. Pode até parecer demagogo, isso é coisa de bicha que quer ser a politizada, a bicha do bem. Mas a partir do momento que a gente começa a respeitar o espaço do outro, a opinião do outro, as escolhas do outro, a gente vai ter um país, um mundo, uma nação mais feliz, mais saudável, né? E aí é isso, eu desejo paz. A paz é a gente que faz, já dizia a minha rainha Xuxa Meneghel. E é isso, gente. O e-mail da gente é haloqueens.gmail.com, redes sociais no Instagram haloqueens, no Twitter haloqueens, o meio pessoal é Kira e os Duendes, tudo junto, tá? Podem procurar, falem com a gente, conversa com a gente, faz amizade. Envia pro amigo, pro inimigo também, porque como eu digo sempre, engaja. Faz esse algoritmo rodar junto com a gente, tá? Eu agradeço muito a vocês, tá? Beijinhos e até o próximo episódio de Hello Queens.